irmãos poderiam sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou muito grato por estar fazendo parte dessa igreja. Os irmãos aqui me acolheram com carinho, glória a Deus. Eu sou grato por estar fazendo parte desse corpo de obreiros. Glória a Deus. O irmão Nathanael viu em mim capacidade para estar trazendo a palavra. Já preguei algumas vezes. Deus falou, glórias a Deus. Deus hoje vai falar de novo. Glória a Deus. Eu tenho essa palavra guardada. Glórias a Deus, faltava oportunidade de coragem. Glórias a Deus. Às vezes a gente tem vontade de pregar, mas não tem aquela coragem, meus amados irmãos. O Espírito Santo de Deus vai nos dar coragem, que nos encoraja. Tudo tem um começo, tudo tem essa primeira vez, meus amados irmãos. O meu cunhado, que eu trabalhava com ele uma vez, eu trabalhava com ele de ajudante, né? Ó, meu cunhado, se você nunca pegar na ferramenta, você nunca vai aprender. Pegue na ferramenta. Aleluia! Primeiro passo é ele. Aí eu fui pegando a ferramenta, foi que eu desenvolvi. Graças a Deus, hoje sou profissional, graças a ele, né? Ele me deu o primeiro empurrão. Glórias a Deus, aqui é maravilhoso, irmão Nathanael, viu de minha capacidade. Eu posso estar desenvolvendo na palavra do Senhor, para estar pregando, trazendo da melhor forma. O inimigo faz coisas para que você não esteja aqui nesse altar, exaltando o nome dele. Mas Deus é mais forte. Glórias a Deus. Deus é mais forte na sua vida. Basta você querer. Que Deus vai fazer grandiosas coisas. Glórias a Deus. Basta você colocar toda a sua confiança no Senhor. Toda a sua credibilidade que o Senhor vai fazer. Basta você ser sincero de coração. As palavras vão vir na hora correta. E o Senhor vai usar. Glórias a Deus. Aleluia. Agora eu vou pedir a amada igreja a se colocar de pé e abrir no livro de Ezequiel, capítulo 3. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aquela minha Bíblia está na página 1088. Eu não sei dar meus irmãos. Ezequiel 1, glórias a Deus, versículo 3. Primeiro 3. Glórias a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Ezequiel 1, versículo 3. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Está aguardando a nossa irmã Rosimeira, nossa irmã Jô. Alguém ajuda a nossa irmã Jô a achar? Praticamente no meio da Bíblia. A minha Bíblia está na página 1089. Glórias a Deus, aleluia. Primeiro 3. Depois de Lamentações. Ezequiel 1, versículo 3. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, meu Pai. Grandioso és tu, Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória é dada a ti, meu Pai. Vamos lá, meus amados irmãos. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio de Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Glória a Deus, irmão. Os irmãos poderiam nos assentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui nessa passagem do livro de Ezequiel, mostra assim que aconteceu no ano 30 daquele. E no ano daquele mês, estando Ezequiel no meio dos exilados, junto ao rio de Quebar, glória a Deus, aleluia, ele teve visões de Deus, glórias a Deus, aleluia, e expressamente o Senhor veio falar com ele no fundo do coração, e a visão que o profeta Ezequiel teve, ele olhou a nuvem no alto do céu que vinha do norte, e no meio do resplendor dela saiu uma coisa, uma figura brilhante, semelhante, glórias a Deus, a figura de um homem, glórias a Deus, que foi ali a glória de Deus, e o profeta Ezequiel vira nas margens daquele rio, glórias a Deus, e cada um tinha 4 rostos diferentes, glórias a Deus, aleluia, e foi ali a glória de Deus, glória a Deus, que o profeta Ezequiel
Ezequiel teria, glória a Deus, visto aquela semelhança de homem, glória a Deus. O primeiro, o da direita, tinha aquele rosto de leão, glória a Deus, que fala que o leão é aquele animal, tem aquela bravura, que nós devemos ter aquela bravura, nós temos que ter essa bravura, ser bravo, tem momentos difíceis a gente enfrentar de peito aberto, e Deus vai fazer a obra, seja qualquer circunstância, que Deus vai fazer, Deus vai falar, glória a Deus. E também o próximo ser que tinha do lado, tinha um rosto de boi. Boi significa forças. Temos que ser fortes. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, que Deus vai fazer, Deus vai te colocar no caminho correto. Deus vai trazer pessoas que vão te fazer bem, que vão te funcionar do lado correto, do lado do bem. Estamos aqui com os irmãos, meus amados irmãos, que estão no lugar correto, que aqui os irmãos estão me direcionando para o lado do bem. Glória a Deus, eu que me sentava na roda dos escarnecedores, hoje não sento mais. Hoje eu frequentava bares, eu estava glória a Deus, assim, na mesa do balcão, glória a Deus, eu troquei a mesa de bar, pelo um altar da igreja, glória a Deus, eu fico dando maravilhosa, eu não ficava no a me identificar, e passaram no teto, glória a Deus, eu já estava marcado naquele ponto, quando eu saía do serviço, eu tinha que passar no teto, glória a Deus, mas Deus me tirou desse sofrimento, glória a Deus, por internet, glória a Deus, do pastor José Carlos, da nossa irmã Elza, glória a Deus, que foram os primeiros passos que eles me deram força, glória a Deus, para estar na casa do Senhor. Eu era um pecador, não tinha credibilidade nenhuma, mas glória a Deus, por intermédio deles, ele foi me impulsionando, foi me empurrando. Vamos para a casa do Senhor, vamos, vem pelo menos no culto, pelo menos nas quartas-feiras, você compromete que está aí, eu comprometo. E aos poucos, Deus foi tocando, e Deus foi fazendo a obra. Glória a Deus, e hoje estou aqui, testemunhando. Foi por intermédio deles que eu estou aqui. Glória a Deus, por a existência deles, do irmão José Carlos. Às vezes achava o irmão José Carlos assim, muito enjoado, mas aquilo não. Glória a Deus, desculpa estar falando, porque ele queria uma coisa boa para mim. Mas aquele era o inimigo que estava comigo, né? Que achava que ele era assim, muito enjoado, está pegando o meu pé, mas era aquilo não, era o inimigo que estava na minha vida. Graças a Deus, hoje, eu não fico mais isso. Hoje, glória a Deus, foi retirado todo esse mal que estava na minha vida. Aleluia. Glória a Deus, mas Deus fez a obra por completo. Muitos males Deus me livrou, meus amados irmãos. E também, meus amados irmãos, no terceiro também, aquele ser vivente tinha o rosto de águia. Glória a Deus. Aquele rosto de águia, que a gente tem que ter a visão de águia, tem que observar, glória a Deus, bem longe, o que o profeta está falando, em nossas mentes, nos nossos corações, temos que visualizar as coisas de Deus para as nossas vidas, para que sim nós mudamos, para que sim nós sejamos, glória a Deus, pessoas diferentes, pessoas preparadas para sentir a presença do Senhor. E também o homem, meus amados irmãos, foram 4 seres viventes que o profeta Ezequiel tivera essa visão. O quarto homem tinha aquela visão do homem. Glória a Deus. Quer dizer que a visão do homem somos nós. E nós temos que ser fortes, temos que ser santos na presença do Senhor. Temos que fazer o melhor, temos que deixar de lado o pecado, temos que deixar as coisas que satisfazem a carne. Glória a Deus, temos que fazer, Senhor, conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus, por isso nós possamos estar na presença do Senhor daquela forma que Deus manda. Glória a Deus, e nós estamos aqui da melhor forma. Glória a Deus, aleluia. E também, meus amados irmãos, o profeta Ezequiel tiveram também, glória a Deus, um semblante, glória a Deus, aquela visão que ele tivera, daqueles seres viventes, tiveram semblante de brasas vivas, naquela visão que o profeta Ezequiel tivera, e aqueles seres viventes,
naquele junto daquele rio de Quebar, eles aqui pegueiavam de um lado para o outro. Você não podia ver certamente, mas em forma de relâmpago. Glória a Deus. E seria aqueles anjos do Deus, do Senhor, e aquele trono que me tinha medo. Glória a Deus, como um tropel do exército. E aquele barulho ensurdecedor. Glória a Deus que o profeta Ezequiel tivera. Mas Deus, Pai amado, Pai querido, fez uma obra por completo na vida do irmão Ezequiel. Glória a Deus, profeta Ezequiel. Glória a Deus, que dádiva maravilhosa. Quem dera nós, meus amados irmãos, tiver uma visão dessa, meus amados irmãos. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Eu tive uma visão de Deus, meus amados irmãos, na igreja que eu comecei a congregar. Glória a Deus. Eu sendo um pecador, não merecedor, glória a Deus, mas eu entendi o mistério de Deus na minha vida. Aquela visão que eu tive, naquele tempo de oração, glória a Deus, foi aquele homem de fogo que passeou sobre aquela igreja, glória a Deus, e rodeou, e subiu no altar, glória a Deus. E aquele dia eu estava com o coração aberto, eu clamei, eu chorei no culto inteirinho, glória a Deus. Eu fui revelado pela pastora Josefa, que falaram isso para mim. Tem uma pessoa aqui que no culto inteiro falou que não queria, não quero. Aquilo foi uma profecia maravilhosa que eu tive, meus amados irmãos. E no final dessa profecia, glória a Deus, aleluia, eu vi esse homem de fogo que passeou pela igreja. Eu pensei até assim, porque os irmãos estavam com brincadeira comigo. Quando eu fechei o olho, eu vi aquele homem sumiu. E aquela tristeza que eu tinha no coração, meus amados irmãos, sumiu naquela hora. Glória a Deus. Eu entrei naquele culto, glória a Deus, incerto. Eu entrei naquele culto pensando que não tinha solução mais para a minha vida. Glória a Deus. Mas o Senhor mostrou que a solução dele é aqui nesse altar. Esse altar que a gente tem que escutar corretamente, sendo fiel a Deus. Glória a Deus, que Deus vai fazer obras maravilhosas na vida de cada um. Deus vai encher a presença dele a Deus, a cada um. Glória a Deus. Certa vez, glória a Deus, Pedro também se deparou com o anjo do Senhor. Glória a Deus, ele ficou maravilhado com aquela presença, meus amados irmãos. Quem não fica maravilhado com a presença dessa? Glória a Deus. O anjo do Senhor, ele tiver uma visão dessa, mas glória a Deus, mesmo anjo diz para Pedro: não adores a mim, eu sou conservo do Senhor, eu sou criatura, eu sou como você, adore somente a Deus. É Ele que diz o meu voto, é Ele que diz o meu coração, é Ele que você tem que prestar culto, é Ele que você tem que estar na sua presença fielmente. Glória a Deus, é Ele que você tem que pedir perdão por todos os seus pecados, mesmo estando errado, mesmo estando certo, mas Deus vai te mudar o seu cativeiro. Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Deus vai fazer uma obra que você vai ver maravilhado. Glória a Deus, aleluia. E nesse momento maravilhoso, meus amados irmãos, eu posso estar sentindo, Senhor, a presença do Senhor na minha vida. Eu posso estar sentindo, Senhor, o calor do Espírito Santo. Estar aqui não é fácil. Estar aqui, oh Pai amado, a gente temos que ser sincero, temos que pagar preço. Glória a Deus, aleluia. E eu estou aqui, Senhor, não rejeitando essa oportunidade, mas sim, estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Oh Senhor, também o profeta Ezequiel tivera também uma visão da glória divina do Senhor. Glória a Deus, aquela glória divina que o Senhor dera para o profeta Ezequiel. Glória a Deus. E o profeta Ezequiel foi fiel para com o Senhor, para obter aquela visão da glória divina do anjo do Senhor. E também devemos ter a vocação, aquela vocação. Eu não sei qual é a minha vocação, mas o Senhor diz, Pai amado, que vai fazer uma obra. Se eu for ser um pregador, glória a Deus, Deus me use mais. Se eu for ser um levita, Deus possa estar me usando. Assim Deus usa cada um da forma que Ele quer. Glória a Deus. Usa o pastor, usa o nosso irmão Natanael, usa as irmãs no louvor, usa o porteiro, usa a cozinheira. Se você estiver fazendo qualquer coisa para a casa do Senhor,
Deus é grato. Glória a Deus. Se você estiver aqui cultuando ao Senhor, estiver aqui prestando culto a Ele, Ele já é grato. Glória a Deus. É assim que a obra do Senhor é realizada. Glória a Deus. E vamos ser gratos ao Senhor todos os dias. É assim. O Senhor também enviou o profeta Ezequiel naquelas nações rebeldes, aquelas nações que eram piscinadas de corações, que não aceitavam a palavra do Senhor, e pediu que Ezequiel pregasse, fizesse a obra dele. Glória a Deus, naquela nação rebelde, aquela nação que não aceitava a palavra do Senhor. Mas o Senhor vai para o meio daqueles povos que não aceitam a palavra do Senhor, pregue para ele, mesmo que ele se repreenda. Mas assim você pode fazer, ele vai se repreender, mas faz a obra do Senhor, faz o que eu mando, e é isso que o Senhor faz. Quando o Senhor manda nós fazer, nós temos que fazer, e não recuar. Nós temos que ser fortes da presença do Senhor, fortes como, glória a Deus, como uma bravuca do leão. Temos que ser fortes como um boi. O boi tem força, meus amados. Vamos ser fortes, mesmo estando chovendo, mesmo estando com calor. Venha para a casa do Senhor, seja fiel ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E você diz assim para eles, para aquela nação rebelde: se quiser, ouça, se não quer, deixe de ouvir. É essa a mensagem que você tem que dizer àquele povo que não aceita a palavra do Senhor, mas o Senhor possa estar falando no coração deles. Você pode ser forte. Seja forte, profeta Ezequiel, que eu estou te dando essa autoridade. E diga para eles que fica no meio deles um profeta de Deus, e não demais, porque eles são casas rebeldes. Glória a Deus, eles são piscinados de coração, estão segredos de tudo no coração, que não aceita a palavra do Senhor. Bendita seja a glória do Senhor na vida do profeta Ezequiel, e teve sobre ele também a mão do Senhor, para que ele tivesse essa força, tivesse essa coragem que está pregando para aquele povo que não aceita a palavra do Senhor. Eu antigamente, meus amados irmãos, não aceitava a palavra do Senhor. Eu não me via como um crente, glória a Deus, mas Deus via há muito tempo. Glória a Deus. Foi por isso que Deus me colocou aqui. Glória a Deus. Eu vou falar em meio, meus amados irmãos, alguns me conhecem, os meus familiares me conhecem, sabe? Tanto que eu pequei a minha vida, eu era viciado. Glória a Deus, eu tomava cachaça, eu me drogava. Glória a Deus, mas que obra maravilhosa Deus fez na minha vida. Aleluia. E eu não tenho opinião para largar disso, meus amados irmãos. Eu sou sincero com vocês. Eu tentei largar de fumar várias vezes. Eu largava um mês, né? Eu largava um mês, mas sem a presença do Senhor você não consegue nada, meus amados irmãos. Então não adianta, pode ser a maior opinião do mundo, que você vai voltar, você vai lembrar. Mas Deus é forte. Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. E eu estou aqui para testificar. Estou aqui para testemunhar os feitos do Senhor na minha vida. E Deus é maravilhoso na vida de cada um. Deus pode, Deus vai fazer. E seja forte, entregue para o Senhor toda a sua dificuldade. Glória a Deus. Eu também tenho um irmão meu que é viciado nessas coisas. E eu prego para ele. E eu não vou desistir daquela vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje ele se encontra na casa de recuperação, lá no setor mais germano, que esse final de ano esteve violento com os familiares. E a gente fomos dando chance para ele, chance. Mas ele, glória a Deus, ele não. Assim, é o inimigo que está na vida dele que influencia a vida dele, meus amados irmãos. Eu já passei por isso. É dessa forma, a pessoa não vê. É o inimigo que usa. Mas Deus cura, se a pessoa quiser, se abrir o coração verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. Eu abri o coração, não para me exaltar, mas exaltar o nome do Senhor. Foi Ele que fez. Glória a Deus, não foi outra pessoa. Glória a Deus, o Espírito Santo que me visitou naquela sexta-feira, no ano de 2013, e me trouxe a alegria de viver novamente. Glória a Deus, eu estava assim com depressão, meus amados irmãos. Eu emagreci. Eu cheguei a pesar 67 quilos, meus amados irmãos.
Glória a Deus, mas Deus fez a obra na minha vida, meus amados. Glória a Deus, eu fui observando meu erro, fui escutando a palavra, o que Deus falava comigo. E foi assim, o pastor Zé Carlos, nossa irmã Elza, foi me convidando, foi falando para me frequentar os cultos, pelo menos nas quartas-feiras. Eu lembro até hoje, foi quarta-feira, eu me comprometi de estar nas quartas-feiras. Irmão Zé Carlos, então tudo bem, então todas as quartas-feiras estou aqui para nós ir. O irmão Zé Carlos lembra? Glória a Deus. E eu acatei aquilo como uma ajuda. E eu fui indo, mesmo o irmão Zé Carlos esteve falando que sobre Naamã, das 7 vezes, né? Ele deu 7 vezes. E foi mais ou menos isso, eu não me lembro, me falha a memória, se foi 7 tudo, foi 7 quarta-feiras, mas eu cumpri, eu fui as quartas-feiras que ele falou comigo, né? Mas Deus fez a obra, glória a Deus. Eu também ingressei, meus amados irmãos, numa campanha, a campanha das 7 bênçãos impossível para nós. Eu ingressei nessa campanha com aquela fé maravilhosa que eu tinha no Senhor. Eu ingressei, e aquilo foi um alicerce para que eu estar aqui, nesse momento, estar aqui pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus, que eu fiz 7 pedidos para Deus, que Deus entregasse a minha habilitação na minha mão, que Deus devolvesse a minha alegria de viver. Deus devolveu, para que Deus me santificasse mais, para que eu e minha família servissem ao Senhor, e Deus realizou o sonho. Estou aqui com a minha família, só está faltando meu filho, mas Deus vai fazer a obra no momento certo, vai trazer ele. Glória a Deus. Eu também pedi cura, libertação para os meus vícios. Deus libertou, meus amados irmãos. Glória a Deus. Eu pedi que Deus abrisse uma empresa para mim. Deus abriu também, meus amados irmãos. Deus abriu. Glória a Deus. E eu sou, hoje, eu tenho uma microempresa. Glória a Deus. Eu trabalho para mim. Glória a Deus. E Deus abençoou. Glória a Deus. Glória a Deus. Outrora eu trabalhava num lugar que o inimigo me usava naquele lugar. Mas Deus foi forte, eu fui observando que aquilo ali não era um lugar para mim. E Deus foi me tocando no meu coração, para que a hora certa eu saísse de lá. E isso foi uma coisa que aconteceu, que meu amado irmão, foi tremendo, meus amados irmãos. Assim que a minha mãe faleceu, eu estava em aviso. Isso foi um aviso de Deus. Eu perdi a minha mãe. E glória a Deus, e foi mais ou menos no dia que eu perdi minha mãe. Uns 15 dias depois, eu cheguei no patrão e pedi para ele que fizesse um acerto. E Deus tocou no coração dele de fazer. Glória a Deus. E ali quebrou aquele laço do inimigo. Que ali o inimigo me usava, meus amados. Glória a Deus, usava-se nos negócios que desagradavam a Deus, nas honestidades. Mas Deus foi me tocando. E Deus foi fazendo a obra. Eu pedi perdão a Deus por esse pecado e Deus me perdoou. E assim Deus me tirou de lá. Me tirou de lá, glória a Deus, e me colocou na casa do Senhor. Eu já estava, eu pedi perdão a Deus e Deus me perdoou. E eu estou aqui certificando, glória a Deus, os feitos do Senhor na minha vida. E voltando para a palavra, glória a Deus, e esteve ali sobre ele a mão do Senhor, junto ao rio de Quebar. Voltando de novo, o profeta Ezequiel para baixo daquele rio. Daquele rio que naquele começo, glória a Deus, o profeta Ezequiel tivera aquela visão. E Deus falou de novo. E dessa vez, o profeta Ezequiel tivera uma visão mais ampla do que eram aqueles seres viventes. Ele pôde ouvir até o bater das asas. Quando eu vi até calar das asas, meus amados irmãos, que maravilha é sentir um bater do pássaro passando sobre nós e do nosso lado. Eu já observei, quando um pássaro passa do meu lado, a gente sente aquele bater daquelas asas. Foi isso que o profeta Ezequiel tivera, aquela imagem. Glória a Deus, aleluia. E ele deduziu que realmente era os anjos do Senhor, aqueles 4 querubins. Glória a Deus, aqueles 4 querubins que tiveram naquele começo
E depois que voltando de novo para as margens daquele rio. Mas quando, glória a Deus, quando ele voltou, glória a Deus, Deus falou de novo, volte para lá, para aquela nação, obstinada de coração, pregue de novo a palavra, pregue, seja duro. Eu sei que ele não vai te ouvir. Eles prevaricaram contra a vida até precisamente no dia de hoje. Mas seja forte, meu amado irmão. Pregue, fala do meu amor para eles. Se você cometer pelo menos uma alma, a gente está valendo, meus amados irmãos. Pregue essa palavra, mesmo que ele não aceite. É assim que nós temos que ser, meus amados irmãos. Que Deus possa estar usando nós no evangelismo, que o nosso irmão Natanael está, que nós vamos realizar nos cultos de varão. No próximo culto de varão vai ter esse evangelismo. Mesmo que nós saímos para evangelizar aqui no Jardim das Oliveiras, mesmo que não venha nenhum, mesmo que venha algum, que seja tocado, mesmo que não venha, mas a nossa parte a gente fez, meus amados. Glória a Deus. Isso que importa. A gente temos que pregar, né? A gente temos que falar do amor de Deus, falar de onde Deus nos tirou, que Deus me tirou de uma marçal de pecado para estar aqui. Eu não era para estar aqui, era para o Senhor ter me recolhido. Glória a Deus. Era eu estar descido da sepultura se eu não parasse nesse vício. Eu chegando a pegar, pesar 67 quilos, meus amados irmãos. E continuasse mais um ano. Vocês não já viram estar aqui pregando, meus amados irmãos. Glória a Deus, mas Deus fez uma obra maravilhosa. Meus familiares, a minha irmã, olharam para mim, mas meu irmão, o que está acontecendo com você? Você era tão forte. Você está até emborcado, você está muito magro. E eu com vergonha de falar, né? Alguma coisa está acontecendo, se abra comigo. Mas eu com aquela vergonha de falar para ela, né? E ela, não, você pode se abrir comigo. Eu sei que você usa drogas, mas que droga que você está usando, meu amado irmão? Você está diferente. Não, aí eu fui obrigado a falar para ela, não, no momento eu estou usando o crack, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Deus liberta. Deus aí, na medicina, se um viciado de crack entrar numa clínica e tipo assim, for fazer uma limpeza nele, ele não é curado. Ele não é curado, a medicina não cura. Que cura é o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo curou. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus por falar isso. Aleluia. Que um homem contaminado pelo Espírito Santo jamais poderá ser contaminado. Glória a Deus, eu posso ver. Se a pessoa fazendo do meu lado, que aquela vontade que eu tinha, não tenho mais. Eu peguei cerveja do meu lado para estar fazendo aquelas coisas que eu praticava. Mas Deus foi tirando um a um. Glória a Deus. E o profeta também me usou assim, ó, vai para a igreja do jeito que você está. Mas eu posso ir para a igreja fumando? Pode ir. Eu posso ir para a igreja bebendo? Pode ir. Lá você não vai parar totalmente ir. Lá Deus vai fazer a obra. E foi isso que Deus foi fazendo. Foi um a um, não foi de uma vez. Alguns, Deus usa dessa forma, tira tudo uma vez, né? É pecado, sente aquela presença, Deus cura, né? Uma vez, mas eu fui pouco a pouco. E isso é espiritual mesmo, meus amados. Esse vício é espiritual. Se não for o Senhor para curar, só Jesus na causa. Só Jesus para ter misericórdia. Só Jesus para curar. E foi o primeiro que Jesus me curou. E foi de um a um. E numa bela quarta-feira, no culto de tarde da bênção, que tinha na igreja Rosa de Saron, está isso gravado na minha memória. Uma bela tarde da bênção, glória a Deus. Antigamente, glória a Deus, não estou dizendo no dia de hoje, mas antigamente as pessoas procuravam Deus mais verdadeiramente. Naquela tarde da bênção, reuniam ali 50 pessoas. Naquele dia reuniam lá 80 pessoas. Naquele templo, pequenininho, o irmão Zé Galo conhece. 80 pessoas ficou lotado aquele templo. E foi por intermédio da pastora Deusa, glórias a Deus, que intercedeu por mim. E glórias a Deus, e naquela tarde da vez eu entrei lá, desacreditado.
sério mesmo, eu estava desacreditado. Eu tinha vindo de alguns momentos ruins que eu passei em minha vida, glória a Deus. Eu cheguei até a atropelar uma mulher que eu estava bêbado. Mas graças a Deus não aconteceu nada com essa mulher. Mas Deus foi fazendo a obra a partir daí. A partir desse momento, Deus abençoou, não aconteceu nada com aquela mulher. Glória a Deus. No outro dia eu fui lá pedir perdão para ela aceitou, glórias a Deus. E foi dali que veio. Foi dali que veio a minha libertação. Aquilo era no final de ano. Eu tive até uma profecia. E quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Aleluia. O pregador pregando, se eu não me engano, foi uma pregadora. Falou que você tem que fazer esse ano, faça, não deixe para o ano que vem. Se você quiser ser liberto agora, vem aqui, fale o seu pecado. E aquilo era para mim, meus amados. Eu não acolhi, eu não fui. E Deus, eu paguei um alto preço. Mas Deus foi grandioso. A mão do Senhor me trouxe para a casa do Senhor. E eu fui liberto lá. Glória a Deus. A mão do Senhor poderosa me levou para lá. Falou, é lá que você tem que ficar, meu amigo. E lá, naquela casa da bênção, foi abençoada. Que ali, aquele vício da cachaça saiu daquela casa da bênção. Glória a Deus. Aquilo foi maravilhoso na minha vida. Aquilo foi um presente de Deus que me dera. Aleluia. E ali eu fui aos poucos me libertando e fui acreditando naquela profecia daquele amado irmão que me falou: vai para a igreja dizer que você está. Vai para a igreja dizer que você está, eu vou curar você. Eu acreditei, fui indo, até que Deus me libertou de todos os vícios, meus amados. Eu tinha todos os vícios que você pensou. Mas eu tinha 4 vícios que eu carregava. Era 4 pecados que eu carregava nas minhas costas, mas Deus tirou todos. Aleluia. Hoje eu sou grato a Deus por tudo que foi feito comigo. Eu também ouvi na profecia do Senhor, que está em Salmos 91, que assim a profeta de Deus me falou assim: somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Glória a Deus. Eu deduzi aquela passagem que me fizeram, aquela profeta de Deus, que eu sempre acompanhava a minha mãe ao Divino Pai Eterno, né, que eu era católico, e todos os anos eu acompanhei, até quando ela estava com vida eu acompanhei. Eu também era católico, meus amados irmãos. Glória a Deus, mas foi fluindo até que Deus me mostrou que o caminho é esse, o caminho é a casa do Senhor. É aqui que nós devemos estar, é aqui que nós temos que prestar culto ao Senhor. E eu vendo aquelas pessoas indo, aquela multidão indo para aquele templo, para aquela igreja. Aí eu vi o castigo dos ímpios, que as pessoas iam de joelhos. Mas que sacrifício é esse? Ir de joelhos. Daí do terminal Padre Verão até lá em Campinas. Isso é um sacrifício, né? Mas cada um tem sua crença, né? Mas, glórias a Deus, a gente não podemos ser contra a religião de ninguém. E eu até o final honrei a minha mãe. Glória a Deus. Glória a Deus, ela estava com vida, eu fui com ela. Glórias a Deus, mas Deus abençoou. E eu fui fiel e Deus fez a minha vida. Eu até, quando eu passei para ser crente, eu cheguei em minha mãe, pedi a bênção dela, né? E minha mãe hoje em dia eu não sou mais católico, minha irmã. Né? Eu não era mais católico mesmo, meu amado irmão. A gente falava que era católico, mas a gente não é católico. A gente era do mundo. E o mundo tem portas largas. O mundo oferece tudo. E tudo que você faz, e tudo que você pode no mundo. Mas assim Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida, e Deus mudou. E eu sou grato a Deus por tudo. Eu sou grato por essa igreja, por me aceitar aqui. Eu sou grato a Deus por fazer uma obra maravilhosa em minha vida. E assim eu fico grato aos irmãos. E vamos aqui passar para a palavra. Glórias a Deus. Que os irmãos possam estar em espírito de oração, que eu possa estar sendo, Pai amado, ó Senhor, que essa pregação possa estar sendo abençoada para os irmãos. Aleluia. Deus de poder, Deus de vitória, fale de novo assim, aquela nação, é Deus.
Farei que você fique mudo. E fará que você fique mudo. Não vai repreender aquele povo, aquela multidão. Eles vão te repreender, eles vão te xingar, eles vão te bofetear, eles vão até te bater. Você não faz nada. Aguente, meu amado irmão. Eu farei que você fique mudo. Ele ficou mudo naquele momento. Deus ordenou que ele ficasse mudo. E ele ficou mudo, meus irmãos. Às vezes a gente tem que ficar mudo. A gente tem que calar. A gente tem que ficar calado. Tem que falar na hora correta. Igual tinha aquele homem que sabe que ontem, aquela vida, né? Que o irmão Nathanael falou. Não ria. Isso aí é uma presença do inimigo. Que está querendo tirar o foco das pessoas do culto. E estava tirando o foco de cada um. Mas Deus foi foco da vida do irmão Nathanael, que ele foi sábio. Ele pregou da melhor forma e fez a obra maravilhosa em nossas vidas. E hoje até eu olhei para ele aqui e falei, meu amado irmão, o homem de novo. Falei, será que ele vai me atrapalhar? Glória a Deus. Mas Deus foi maravilhoso. Glória a Deus, que Deus possa estar curando aquela vida, meu irmão. Ele não está aqui, mas eu queria que ele estivesse. Para eu ver esse testemunho. Para eu contar para ele do que eu era. Eu não sou nada daquele homem que está aqui. Eu acho que essa pessoa vai beber uma cachaça, né, meu amado? Mas eu fazia coisas desagradáveis. Mas Deus vai fazer uma obra na vida daquele homem. Ele está aqui, nós vamos orar para ele. Vamos orar, vamos pagar preço para ele. Assim como eu vou pagar preço para a vida do meu irmão. Eu não vou desistir daquela alma. Eu vou pagar preço e vou jejuar. Ele vai ficar lá naquela clínica 90 dias, hoje já se passaram 12. Mas que Deus vai fazer a obra. Aleluia. Eu vou fazer assumir essa responsabilidade de estar trazendo ele, mesmo que eu não aceite, para essa casa. Vou buscar e trazer. Pelo menos no culto de varão, né, meu amado irmão? Mas eu vou fazer a obra. Se puder estar todo mundo aqui, eu vou lá e busco ele. Busco e levo, né? E isso aí não é nada para Deus. Se eu quiser aquela vida, vai ser uma maravilha. Eu chego até me emocionar, meu amado irmão. Mas Deus vai fazer uma obra naquela vida. Eu só vou levar Deus. E Deus não vai desistir dele. Assim como Deus não desistiu de mim. Eu estou testificando esse feito que Deus fez na minha vida. E fez também na vida do profeta Ezequiel. E ele foi forte. Aquela multidão repreendia ele, batia nele, cuspia nele. Mas ele não repreendeu. Ele ficou firme naquela ordenança que Deus fizeram para ele. Que Deus ordenou para ele, ele fez. Conforme Deus falou. Fique em espírito de oração, não repreenda aquele povo. Aquele povo é rebelde, aquele povo não aceita. Mas pregue para ele. Depois que eu voltar, o Senhor falar. E assim Deus fez. Quando Deus voltou o Senhor falar, ele deu aquele estrondo na voz dele, poderosa. Falou bem alto. Quem ouça, quer deixe de ouvir, pregou para aquela multidão. Glória a Deus, e Deus fez obra naquela multidão. Alguns foram convertidos. Glória a Deus, e a glória do Senhor foi manifesta sobre aqueles povos. Deus fez uma obra, assim como Deus vai fazer na vida dos meus amados irmãos. Que sejamos fortes na presença do Senhor, nós possamos estar sempre na presença do Senhor todos os dias. Que Deus possa estar iluminando a nossa vida, possa estar iluminando os nossos celeiros. Que a providência divina do Senhor vai estar sobre nossas vidas. Que o Espírito de Deus vai fazer a obra maravilhosa. Que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, sempre sendo fiel para o Senhor. Senhor, Deus de poder, Deus de vitória. Eu louvo e agradeço por tudo, Senhor. O precioso para nós são os pensamentos do Senhor. E como é grande a soma de todos eles em nossas vidas. Deus pensa em cada um. Não pense que Deus esquece de você. Deus está zelando por você. Aquele momento difícil que você acha, eu não vou conseguir, mas Deus está do seu lado. Aquela dívida que está nas nossas mãos, você pensa assim, eu não vou conseguir. Mas no dia correto, Deus te dá a providência. Deus te envia aquela vida que vai abrir as portas.
que via aquele profeta que vai fazer uma obra, pode ser até um ímpio. Então o ímpio que vai fazer a obra, que te abençoa. Mesmo assim, você pode aceitar. Se o ímpio vier te abençoar, é Deus que está fazendo a obra. Que Deus vem para os humildes. Glória a Deus. E assim o Senhor faz para todo aquele que necessita. Tem uma passagem que fala: se eu estava nu, o Senhor me desse roupas. Estava sem comer, o Senhor me desse de comer. Assim nós possamos acreditar no Senhor, que jamais nós vamos passar necessidade. Estamos na presença do Senhor, firmes e fortes. Estamos na presença do Senhor cada dia buscando verdadeiramente que o Senhor possa estar no seio dessa igreja. Aleluia. Oh Deus de poder, Deus de vitória. Foi essa palavra que o Senhor colocasse no meu coração. Os meus amados irmãos, perdoa se eu tropecei. Mas o Senhor possa estar me dando mais tranquilidade da outra vez que eu vier a pregar. Posso estar usando mais. Eu posso estar me dando mais do Senhor. Me dando mais para o Senhor. Que eu possa estar fazendo, pregando as vidas. Aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus está fazendo. Glória a Deus em minha vida. E fará na vida de cada um. Eu louvo e agradeço por essa oportunidade. Eu louvo e agradeço pela vida do irmão Nathaniel, que viu em mim capacidade. E Deus também viu em mim capacidade. Glória a Deus. Eu estou aqui com coragem, no coração, que Deus me deu essa oportunidade. E eu não pude recuar. Porque se eu recuar, é pior, meu amado irmão. Deus vai te cobrar. Assim como eu falei no começo, que eu vi aquela profecia. O que você tem que fazer esse ano, faça. Não deixe para o ano que vem. Eu não ouvi, eu paguei logo o preço. Mas Deus foi fiel. Deus queria daquele jeito. Eu vim foi pela dor. Eu sou sincero. Aquele que vem pelo amor é bem melhor. É magnífico, meus irmãos. Mas pela dor, você pode sentir a dor, mas Deus vai segurar. Deus vai ser forte. Deus vai te colocar palavras sábias na hora correta. Eu não me agradeço pelo Senhor. Amém.